Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste. Oi, Vera. Sexta-feira é dia de resumo da semana. Vamos começar pelo clima, pela química que pintou entre Donald Trump e o presidente Lula. Tem possibilidade de um encontro entre eles. Pode ser que seja presencial e pode ser que, inclusive, que aconteça num outro país. O que mais se avançou dessa preparação, Vera? Pois é, né? A coisa começou esquisita e vai prosseguindo esquisita. Já pensou, Lula e Donald Trump se encontram em Kuala Lumpur? Pois é, existe essa possibilidade. Aleatório. É bem aleatório, é tipo olhar o mapa, jogar um pin ali, onde cair, caiu. Mas é isso, interlocutores do governo brasileiro disseram hoje para jornalistas ali, que são setoristas, da Fazenda e do Planalto, que esse encontro pode sim ser presencial e que pode se dar em algum lugar entre a Itália e a Malásia, porque o Lula tem uma viagem para Roma em outubro, e aí poderia aproveitar para encontrar o Trump numa viagem que é para um evento da FAO, né, o braço da ONU que é para alimentação, ou no dia 23 do mesmo mês ele vai estar em Kuala Lumpur para um encontro da Associação de Nações do Sudeste Asiático. O Trump pode ser que esteja nos dois eventos e aí a coisa aconteceria. Então não é nada para a semana que vem, nem para outra, aparentemente pode ser um encontro presencial, mas ali no meio do mês de outubro. E com isso a gente fica sem saber direito se as negociações em torno das tarifas podem ter alguma prévia do encontro. Opa, perdemos o áudio da Vera. Vamos tentar refazer aqui. Você falava das tarifas, Vera falava das tarifas. Oi, voltou? Voltou. Voltei. Eu dizia que tem uma possibilidade de se andar antes com a discussão sobre as tarifas, porque agora, inclusive, o Trump começou a ameaçar taxar outros produtos. Então, a gente não sabe direito como a coisa vai prosseguir. O fato é que não ficou só em fogo de palha. Aparentemente, estão sendo feitas as negociações para que os dois se encontrem e até mesmo presencialmente. É muito bom para o Brasil que essa negociação seja destravada. Não tem sentido ficar com canais interditados com um dos nossos principais parceiros comerciais. Então, o encontro na ONU serviu para, de alguma maneira, quebrar esse gelo e permitir que as diplomacias e os governos entrassem em campo tentando fazer com que o encontro aconteça. O Vera, a Assembleia Geral da ONU teve hoje uma cena super insólita, né, com protesto contra o Netanyahu, várias delegações levantando enquanto ele falava, mas o Trump disse que teria chegado a uma possibilidade de fim do conflito. O problema é que ele já falou isso tantas vezes sobre tantos conflitos, dá para confiar? Pois é, não dá para confiar, não parece casar com o discurso do próprio Netanyahu que provocou esse protesto e nem com as cenas ali que a gente continua vendo em Gaza, Carol. Bairros inteiros destruídos, cidades inteiras destruídas, agora até o Médicos Sem Fronteira, que é uma das últimas organizações a sair de qualquer lugar de conflito, está anunciando que não tem como prosseguir as suas operações em Gaza, porque todos os centros de atendimento estão cercados, eles não têm como atuar, está tudo sitiado, então eles não têm outra escolha a não ser suspender as operações em Gaza, o que é muito preocupante, porque é uma das organizações que tentam levar algum tipo de ajuda humanitária. A fala do Netanyahu nessa manifestação que gerou o protesto de várias delegações, entre elas a brasileira, foi super desafiadora, foi super agressiva.
no sentido de não permitiremos que nos enfiem um Estado terrorista, goela abaixo, que diz que não vai deixar que passe ao mundo a ideia de que se assassinar judeus compense, que estão próximos daquela solução final. Ele sempre usa uns termos muito agressivos em termos de como está lidando com a situação na Palestina. Então, nada disso parece indicar que se esteja próximo de uma saída de paz ou negociada. Então, eu acho que é, de novo, o Trump tentando vender uma ascendência que ele não tem, mesmo porque nesse conflito o tempo inteiro ele se manifesta sempre pró-Israel, e não com algum tipo de tentativa de dissuadir o governo Netanyahu de perseguir da maneira como ele está perseguindo o extermínio absoluto do Hamas, mesmo que seja preciso para isso perpetrar uma série de crimes de guerra, uma série de crimes humanitários. Vera, vindo aqui para os nossos assuntos domésticos, um tema que foi bastante quente essa semana foi o conflito entre Câmara e Senado em torno da PEC da blindagem, também da proposta do IR. Quem foi que se deu melhor nessa queda de braço? Em termos de imagem e de contabilidade imediata, foi o Senado, Débora, porque eles não ficaram com a imagem tão desgastada como a Câmara ficou, indo para o tudo ou nada, com a aprovação da PEC da blindagem, e a Câmara ficou com o nada, e o Senado, se não ficou com tudo, pelo menos conseguiu se preservar perante a opinião pública. Eu acho que ninguém esperava que as manifestações do último domingo tivessem o tamanho que elas acabaram tendo, muito fruto da mobilização, primeiro da classe artística, que depois se espraiou para a sociedade civil. Então, não foi aí um ato capitaneado pela política, foi um ato capitaneado primeiro pelos intelectuais brasileiros, pela classe artística e depois pela sociedade como um todo, mas que teve uma forte conotação de repúdio à impunidade, repúdio aos privilégios, repúdio à corrupção, e com isso o Senado se sentiu ali intimidado e freou qualquer tentativa de contemporizar com a PEC da blindagem. Então, nessa primeira contagem ali de corpos, os senadores levaram a melhor. Isso não significa que eles sejam pessoas probas acima de qualquer suspeita, significa só que olharam para a rua e ficaram com medo. Ulisses Guimarães costumava dizer que a única coisa que faz político ter medo é povo na rua, e nesse caso a máxima prevaleceu. Em relação ao IR, a gente sabe que tem uma picuinha regional entre o Renan Calheiros e o Arthur Lira, relator do projeto na Câmara, e o Renan acabou sendo relator do projeto na CAI do Senado. O governo vai preferir que seja o projeto a prevalecer, portanto, se a Câmara votar nesta semana e chegar ao Senado em tempo hábil, o governo vai ali com um jeitinho, sem ferir suscetibilidades, tentar mostrar ao Davi Alcolumbre, ao Renan, ao Eduardo Braga, etc., que o melhor é seguir com a sua própria proposta original. Os senadores me deram uma explicação a mais para o porquê eles acabaram colocando na frente um projeto quase igual ao da Câmara, né? Porque eles viram que haveria nessa reta final da Câmara muita barganha em torno das compensações, né? Daquelas compensações para você isentar quem ganha até R$5 mil. Então, que a turma do chamado andar de cima faria muito lobby na Câmara para tentar tirar a taxação maior de quem ganha mais de R$10 mil. E que então, tendo um backup, tendo um outro projeto lá no Senado que mantenha a compensação na sua integralidade, embora com outros mecanismos, a Câmara vai se sentir intimidada a, de novo, partir para o tudo ou nada. Então, é um backup ali para falar, olha, veja lá o que vocês vão fazer com esse projeto, porque a gente tem um outro aqui para qualquer eventualidade. É mais ou menos isso. Ô Vera, e a anistia também... Desculpa. Vai, Carol, pode ir. A pergunta da anistia, Débora, que também deu uma patinada, né? Porque virou o projeto da dosimetria, e aí a direita bolsonarista deixou claro que esse projeto de dosimetria não interessa, eles querem perdão total. Esse projeto morreu?
Ainda não, mas respira por aparelhos, ô Carol. Hoje teve uma entrevista com o Paulinho da Força, fazendo lá uns tantos cálculos de como ele acha que ficaria a dosimetria depois que ele mexer em tudo, e tentando claramente acenar para os bolsonaristas do tipo, olha, não é um mau negócio para vocês, o Bolsonaro vai ficar com uma pena pequenininha, etc. Acontece que se você mexer demais nessas penas, a ponto de transformar tentativa de golpe de Estado num crime de juizado de pequenas causas, a coisa não vai prosperar. O próprio Supremo não vai topar um negócio desse. A sociedade pode ir às ruas de novo agora que ela acordou. Então não é tão simples assim pegar e fazer uma conta de pão, de padaria ali, em que você vai reduzir tudo o que aconteceu nos últimos anos e que o Supremo considerou da maior gravidade, tanto no 8 de janeiro quanto na trama golpista, a uma coisinha ali menor e que dá uma pena só para a pessoa ficar um pouquinho no cantinho do pensamento, pensando no que fez, etc. Não dá para ser desse jeito. E algo que seja só reduzir em 1 ou 2 anos, que era o que estava se falando no início, até o Temer estava com essa história, continuará sendo uma pena alta, etc., aí os bolsonaristas não aceitam. Então, esse impasse a que se chegou, eu acho que transforma a possibilidade da tal da pacificação algo muito difícil de acontecer. Na verdade, eu queria perguntar, bom que vai complementar, né, o que a Carol trouxe, é sobre essa história do Centrão fazendo pressão para tentar votar, para tentar pautar a dosimetria antes do IR. Acho que zero chance disso ir adiante, Débora, porque o Hugo Mota entendeu, está com a orelha vermelha até agora, de tanto que foi xingado nas ruas, ainda passou o carão dessa coisa do Senado ir lá e desfazer tudo que eles tinham feito, então ele precisa dar pelo menos uma bola dentro. E a bola dentro que ele quer dar é essa do IR, até para o Senado não passar de novo na frente deles nessa matéria. Então, quarta-feira está pautado e eu acredito que quarta-feira vai votar, porque aí você tem duas forças impelindo para votar. O próprio Hugo Mota, que está com a imagem muito desgastada, e o seu antecessor, Arthur Lira, que é o relator do projeto, que tem lá no cangote dele o conterrâneo Renan Calheiros tentando passar na frente. Então, os dois vão se empenhar para votar. E se os dois vão se empenhar para votar, eles são quem manda efetivamente na Câmara. Não sei dizer quem manda mais. Eu acho que o Lira ainda manda mais. Mas como os dois querem a mesma coisa, eu acho que a oposição vai ficar tentando obstruir, até usando o que ela tem em termos de regimento para obstruir. Mas a gente sabe que quando um presidente da Câmara quer passar com o rolo compressor e votar uma matéria, ele consegue. Vera, para encerrar, a notícia do dia foi o pedido de demissão do ministro Celso Sabino, né, do Turismo, sob pressão aí do União Brasil. União Brasil que tinha anunciado que entregar seus cargos de primeiro escalão no governo. O partido está saindo do governo para abraçar qual candidatura? Pois é, acho que nem eles sabem. A essa altura, ninguém mais sabe qual ou quais serão os candidatos da direita. E esse foi um barata-voa bem grande nessa semana, porque tudo levava a crer que o Bolsonaro caminharia para o lançamento do Tarcísio. Aí isso chegou a ser veiculado, foi desmentido pelos filhos do Bolsonaro, a ponto do Eduardo Bolsonaro, mesmo com a corda no pescoço, né? Ele foi denunciado essa semana e tudo mais, dizer que o candidato a presidente vai ser ele, Eduardo, não sei como, não inventaram um candidato a presidente remoto ainda, mas ele está dizendo que vai ser ele. O papo da Michele Bolsonaro voltou a circular, enfim, e o Tarcísio tirou um pouco o time de campo. Viu que a família não estava disposta a abrir espaço para ele, se retraiu e voltou a dizer com mais frequência aquilo que ele é candidato a governador de São Paulo. Então, abriu-se de novo uma avenida aí para múltiplas candidaturas no campo da direita. Quem está desesperado com isso é justamente esse consórcio aí, União-PP, que era quem mais punha as fichas no Tarcísio. Ciro Nogueira é o maior promotor dessa candidatura, está desesperado, dizendo que vai falar com o Eduardo Bolsonaro, porque senão é derrota, que se eles querem perder a eleição, etc.
E é isso. É bom para esse pessoal sempre entender que não tem negociação com a extrema-direita. A extrema-direita não quer negociar nada, não quer pacificação, não quer o caminho do meio, ela quer sempre puxar qualquer conversa para o lado da radicalização. Para a extrema-direita bolsonarista, não importa que a vitória seja deste campo, importa que a vitória seja do Bolsonaro, que ele mantenha a ascendência sobre os demais partidos, que ele mantenha a ascendência sobre o eleitor de direita. É quase como se fosse uma propriedade ali do clã Bolsonaro. É assim que eles enxergam o voto de direita. E foi por isso que saíram lá atrás do PSL, que brigaram, tentaram fundar um partido e não conseguiram, e que acabaram no PL, mas sempre impondo condições, sempre querendo fazer desse voto um curralzinho da família Bolsonaro. E isso está levando a essa cisânia, e é um dos aspectos que fazem com que o Lula esteja surfando num bom momento. Muito bom, Vera. Qual a música de hoje? Hoje seriam 80 anos, né, da Gal Costa, se viva estivesse. São 80 anos de Gal Costa, porque viva está no coração de todos os fãs, ali na cultura brasileira, na importância que ela tem. Carol nos alertou para um lançamento feito no perfil da cantora nos streamings, aí pela gravadora dela, Biscoito Fino, que são 3 singles do último show dela, no Koala Festival. A gente escolheu a versão que ela cantou junto com o Rubel, era um parceiro bastante frequente dos últimos anos da Gal, e os dois cantando como 2 e 2 nesse show muito bonito. Tem também o Tim Bernardes em Vapor Barato, e tem Brasil, a música da novela, então recomendo a todos. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como 2 e 2 são 5. Meu amor. E a caráter aqui com a minha camiseta escrito Gal aqui em homenagem. Isso aí. Tudo certo. E ao som de Gal, Vai sair álbum. Ó, Muito bom. Dia 17 de outubro sai o álbum novo, com algumas canções da Gal. Vai ser também o audiovisual completo desse show. E tem uns outros lançamentos em streaming de outras gravadoras que detêm parte das obras da Gal. Vale conferir para quem é fã. O meu aniversário é dia 14, a Gal é libriana, eu sou libriana, eu acho que vai se criando aí uma conjunção. Vou estar no Rio dia 18, boa. então tudo vai casando. Aí, o último capítulo da novela é dia 17, com a música da Gal. Olha aí que confluência astral. É essa dica. Bom. Beijo, meninas. Bom fim de semana. Tchau, Vera. gente. Beijo.